Então, hoje, nós vamos adentrar aqui na segunda parte do estudo. Esse estudo ele tem muitas partes, mas vamos bem com calma. Então, a segunda parte desse estudo, nós, na semana passada, finalizamos ali o que é ser discípulo, né? Eu gravei essas aulas também, esses estudos, depois eu vou disponibilizar. Estou ainda na minha luta contra o tempo, mas Deus vai dar graça, né? Passei esses dias aí, estive até lá na obra, puxando o concreto lá com o pessoal. O Saulo tá aí também, em prova, né, Saulo? Então, É, aproveitei esses dias aí para estar junto com o pessoal lá da obra, para estar junto, acompanhando, né? Então, há outros trabalhos também que eu tive que fazer associados a isso, e resolver coisas pessoais. Então, eu não consegui ainda enviar esse, esse estudo no YouTube, mas eu vou fazer em breve, tá? Mas aqui, a segunda parte, vamos tratar sobre os ensinamentos revolucionários de Jesus. Então, falamos sobre o que é ser discípulo, falamos o que é a palavra discípulo, o que é discipulado, e agora nós vamos adentrar no tipo de ensino de discipulado que o Senhor nos traz. Como é esse tipo de discipulado? O que envolve isso? É isso que nós vamos estudar hoje juntos. ah, e começar, né? Porque não vamos terminar ainda hoje, porque são pelo menos uns 3 capítulos baseados nisso, só falando sobre os ensinamentos revolucionários de Cristo. E esses ensinamentos são são a base daquilo que nós vimos naquele, na tabela que vimos anteriormente, né? Então, deixa eu só puxar aqui. Lembra que a gente é, passou aqui, não falamos sobre cada uma das palavras da tabela, mas a gente mencionou que é isso aqui que compõe o caráter do verdadeiro discípulo de Cristo, né? Então, nós vamos ver essa, vamos dizer assim, essa associação de palavras que representam o caráter do verdadeiro discípulo de Cristo, observando os ensinamentos revolucionários do Senhor Jesus, né? E esse tópico é bem interessante porque a gente utiliza uma palavra que parece não encaixar com a pessoa de Cristo, né? Revolução, ou revolucionário, né? Mas sim, ela tem um sentido bom, por mais que a gente às vezes ouça essa palavra num sentido mais, num contexto ideológico, né? Num contexto muito de pessoas que estão revoltadas com alguma coisa e são chamadas de revolucionários, mas não é isso o sentido da palavra aqui, porque a palavra revolução ela tem um sentido próprio, não somente esses sentidos ah, que eu acabei de mencionar. Então, queria começar com uma frase que é impactante, mas eu vou explicar ao longo desse nosso tempo aqui. O Senhor Jesus é um revolucionário, né? Essa frase, né? O Senhor Jesus é um revolucionário. E essa afirmação não tem nada a ver com essas ideias erradas que eu acabei de falar também um pouco a respeito do que é revolução ou do que é ser revolucionário, ou da própria identidade de Cristo, né? Jesus, ele não é um terrorista armado que está reivindicando por direitos, entre aspas, né? Ele também não é um líder político que quer derrubar um outro governo através de uma revolução. E também, o ser revolucionário aqui não quer dizer que Jesus Cristo queria quebrar padrões sociais de uma cultura e tornar aquela cultura mais liberal, como geralmente é a ideia que a gente tem de revolução. É de esquecer do passado, de destruir tudo que é do passado e começar algo novo, né? Algo que as pessoas sejam mais livres para fazer o que elas querem. Esse é o sentido, muitas vezes, que a gente tem da palavra revolução, ok? Mas o sentido aqui da revolução, no que diz respeito ao Senhor Jesus, certo? É que Cristo, ele, ah, perdão, é que é totalmente diferente daquelas que existem no mundo. Ela não está ligada, o tipo de revolução de Cristo não está ligada
meramente ao que é físico e terreno, mas a uma realidade espiritual e eterna. Então, é isso que envolve a revolução de Cristo. Ela não envolve nada desse ponto de vista físico e terreno, apesar de que a revolução dele afete a vida terrena daqueles que participam dessa revolução, mas ela é de uma realidade espiritual e eterna. Ela tem como o final algo espiritual e algo que é eterno. O objetivo dessa, dessa revolução é transformar nossas vidas e nos enviar como luzes resplandecentes, como arautos de uma paixão flamejante, né? Ou seja, a, aquilo que o Senhor Jesus ele traz dos seus ensinamentos radicais, revolucionários, visam transformar a nossa vida. E aí, essa associação que a gente tem com a palavra revolucionário, é a palavra transformar. E através de uma vida transformada, nós somos enviados como luzeiros resplandecentes, ou seja, aqueles que vão direcionar ou brilhar no meio dessa escuridão, e como arautos, como aqueles que vão falar de uma paixão flamejante que é o Evangelho, certo? Então, nenhum outro líder estabeleceu exigências tão rígidas para o discipulado como Cristo. E nenhum outro jamais produziu mudanças espirituais, morais e éticas no mundo como Cristo, como o objetivo dos ensinamentos de Cristo. E por fim, o alvo, né, o alvo final é transformar a natureza dos corações humanos. Esse é o alvo da revolução. Então, a palavra revolução diz respeito exatamente à transformação. Esse é o sentido que nós estamos usando aqui quando a gente diz que Jesus é um revolucionário, porque ele veio transformar. Ele veio tirar a natureza, a condição que nós temos de natureza caída e agora transformar esse coração, essa natureza caída ao seu coração, à sua natureza. Então, esse é o ato transformador de Cristo. E esse ato transformador de Cristo, né, ele é complexo para nós que somos humanos e que temos essa natureza caída, porque o custo do discipulado, né, ele é alto. E a gente pode perceber até na vida dos próprios discípulos que andavam com Cristo naquele tempo. A gente nota isso com muito mais clareza. Hoje, claro, a gente pode notar em nossa própria vida o quão é custoso, mas naquela época a gente pode dizer que, de certa maneira, era muito mais custoso do que os nossos tempos. Porque, de um lado, aqueles discípulos, eles presenciaram, eles tinham experiências extraordinárias. Eles viram milagres acontecer, eles viram visões e maravilhas acontecendo, diferentemente de nós. Não é que a gente não vê milagres também, mas eles estavam num contexto onde a incidência e, e a atuação de Cristo através dessas manifestações eram muito ativas, né? Mas ao mesmo tempo eles passaram por experiências escaldantes. E quando nós falamos de experiências escaldantes, nós estamos falando de perseguição, nós estamos falando de sofrimentos, nós estamos falando de morte, né? Por quê? Porque eles passaram a conhecer pelos ensinamentos de Cristo as suas próprias pecaminosidades e as suas próprias incapacidades. E também por carregar o nome de Cristo, aquilo fazia com que eles pudessem sofrer, ser perseguidos e até ao ponto de irem à morte. Então, de um lado, a gente vê que o Evangelho, trazendo para os nossos tempos aqui, ele nos traz experiências extraordinárias, como os discípulos ali no tempo de Cristo tinham experiências extraordinárias, maravilhosas ao nosso coração, mas do outro lado também nos traz experiências escaldantes, ou seja, vai nos trazer lutas, vão nos trazer dificuldades, situações onde vamos ser testados, provados, se realmente somos discípulos de Cristo, né? E de fato, irmãos, opa, deixa eu aqui.
De fato, as exigências de Cristo, né, quanto a esse discipulado são humanamente impossíveis, se não vividos no poder sobrenatural e na presença do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante e importante. Você só consegue fazer as coisas para Deus porque o Espírito Santo está em você. Porque a ação do Espírito Santo está sobre a sua vida. Se não fosse isso, de fato você não conseguiria fazer. Você não tem vontade para fazer as coisas de Deus por si próprio. A sua natureza, né, como está lá em Gálatas 5, a carne, ela milita, né, ela busca as coisas da carne, mas somente o Espírito procura das coisas do Espírito. Então, as exigências que Cristo coloca, e algumas que vamos ver aqui, pelo menos as primeiras que vamos ver através, desse estudo no dia de hoje, elas só podem ser vividas, como as demais, no poder da presença do Espírito Santo, nesse poder sobrenatural, né? E é isso que é maravilhoso. Que se de um lado o discipulado de Cristo gera um custo e muitas vezes nos leva a, a fazer coisas que parecem ser impossíveis, do outro, essas coisas são possíveis porque temos o Espírito Santo ao nosso lado. E a gente tem vivido isso como igreja também. Nós temos visto coisas que são impossíveis humanamente de fazermos com as nossas forças, mas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo nós temos conseguido. Então, irmãos, isso nos prova, isso nos mostra de que se nós estamos ligados ao nosso Deus, se nós estamos próximos ao nosso Deus, nós podemos experimentar coisas maravilhosas, extraordinárias. Ao mesmo tempo, vão nos levar a situações que vão testar nossa fé, vão nos levar muitas vezes ao pó, vão nos levar muitas vezes a cair no chão, a mostrar nossa incapacidade para que a gente possa olhar para o Espírito Santo de Deus e confiar plenamente nele. Então, nesse sentido, irmão, só podemos viver os ensinamentos do Senhor Jesus, ou seja, o discipulado cristão, se realmente nós vivemos debaixo da submissão do Espírito Santo. Porque, porque fora disso nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para Ele. Então, diante disso, boa parte dos cristãos, né, eles têm ideias erradas do que é ser discípulo. E a gente poderia ventilar várias ideias, né, do que é ser discípulo, aliás, do que não é ser discípulo, né, dessas ideias erradas. Mas pelo menos a gente consegue notar três que são principais, certo? Do que é ser discípulo de Cristo. Então, algumas pessoas entendem que o ser discípulo de Cristo, ou participar do discipulado de Cristo, é frequentar cultos numa igreja, sempre ou quando convém. Então, olha, ser discípulo de Cristo é o quê? É participar de uma igreja. Então, se eu estou frequentando os cultos, as atividades ali, né? Então, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Cristo. Outros têm a ideia de que se você colabora financeiramente para a obra de Deus, isso te torna, né, um discípulo, ou faz com que você seja um cristão por estar abençoando a obra de Deus, né? E muitas vezes alguns fazem até com interesses próprios, né, de ajudar a obra de Deus em troca de que Deus o ajude em alguma coisa, né? Fazendo um escambo com Deus, uma troca com Deus. E outros tendem a achar que ceder um pouco do seu tempo que sobra para servir de algum modo na obra de Deus, isso o torna discípulo, né? Então, ou seja, eu vou fazer alguma coisa aqui na obra de Deus e isso vai fazer com que Deus olhe para mim e veja como eu sou bom, como eu sou legal e como eu sou uma pessoa que ajuda a obra dele e com isso também eu vou ganhar alguma coisa. Então, muitos têm essa ideia, pelo menos eu tentei resumir em três ações ou atitudes que as pessoas muitas vezes levam isso como o ser discípulo, né? Frequentar cultos, colaborar financeiramente com a obra de Deus, ou doar ou ceder um pouco do seu tempo, daquilo que sobra, para fazer alguma coisa para Deus. Isso daí já te torna um discípulo dele. Mas, de verdade, isso não nos torna um discípulo de Cristo, porque o discípulo genuíno de Cristo, ele vive
de forma radical sobre a forma de obras sacrificiais e de comprometimento absoluto com o Filho de Deus. Então, não quer dizer que você não precisa frequentar cultos, não quer dizer que você precisa ajudar a obra de Deus financeiramente, ou não quer dizer que você precisa servir com o seu tempo algo na igreja de Deus ou aos seus irmãos. Não é isso, mas envolve algo muito maior. Tudo isso que nós acabamos de ver no slide anterior é reflexo daquilo que exatamente está na sua tela agora, desse viver genuíno do que é discípulo. É viver de forma radical sobre a forma de obras sacrificiais e comprometimento absoluto com o Filho de Deus. Quando nós estamos falando de viver de forma radical, a gente não está falando, a gente está falando exatamente do viver revolucionário, né? Não viver igual ou semelhante ao modelo e à ótica e à lógica humana do que realmente seria o natural a se fazer, mas é viver de uma forma radical, diferente, diferente do que é comum, certo? Não é radical no sentido liberal da palavra, né? De fazer o que pensa, o que quer, mas submissos ao Espírito Santo, viver de maneira diferente ao viver deste mundo. E esse viver radical, ele vai me levar a viver sob forma de obras sacrificiais. Porque para eu ser discípulo de Cristo, eu tenho que me sacrificar, assim como ele se sacrificou. E nós temos versículos para isso, daqui a pouco nós vamos ler. E viver num comprometimento absoluto com o Filho de Deus. Ou seja, o meu compromisso não é comigo, em primeiro lugar, mas é com Jesus Cristo. E depois comigo, ou depois com as outras coisas. Primeiro é um comprometimento com o Senhor, um comprometimento que é absoluto com Ele. E a partir desse comprometimento com Ele, é que eu tomo a direção da minha vida, é que eu sigo para onde Ele me levar, certo? O Tozer, ele vai dizer o seguinte, que nosso Senhor chamou os homens para seguirem, mas nunca fez com que o caminho parecesse fácil. Na verdade, temos a nítida impressão de que ele fez com que parecesse extremamente difícil. E tudo isso volta para aquilo que nós falamos sobre a submissão do Espírito Santo, né? Parece, né, ou como o Tozer fala aqui, que o caminho do crente é sempre mais difícil. E muitas vezes a gente faz essa comparação com o mundo, né? Ah, mas lá no mundo as pessoas fazem isso, fazem aquilo, elas curtem do jeito delas, como o Salmo de Asaf, né? 73. Elas são mais bonitas, né? Elas têm corpos melhores, elas fazem isso, aquilo, nunca parece que acontece nada com elas. Mas a vida do crente, ela é mais difícil. Ela tem situações onde o crente tem que se limitar, não pode fazer certas coisas, tem que ter uma outra visão sobre aquilo na vida. Ele parece que sofre mais. E exatamente, irmãos, não no sentido negativo, mas positivo, pelo qual Deus faz isso. Primeiramente, para que possamos depender submissos a Ele, como discípulos, e depois, porque muitas coisas que nós observamos lá no mundo que parecem ser interessantes, nossa visão humana, a nossa visão de uma natureza que é pecaminosa, de verdade é o contrário, são ruins. São situações que, obviamente, nos levarão e nos afastarão de Deus. E por conta disso, Deus nos previne para que não façamos aquilo que o mundo faz. Então, aos olhos humanos, realmente, é difícil, é luta o ser discípulo de Cristo. O custo, ele é alto. Só que Cristo nos traz ensinamentos que transformam a nossa vida, que realmente nos fazem enxergar e nos trazer alegria e paz, muitas vezes em meio ao sofrimento, porque estamos fazendo aquilo que é correto, porque estamos andando conforme o nosso Senhor planejou e preparou para que nós andássemos nessas coisas boas, nessas coisas que são agradáveis a Ele. E por isso permanecemos firmes. Esta é a ordem do tomar a cruz. É isso que é tomar a cruz.
Lucas 9, 23 a 24. Eu vou pedir para que um irmão ou uma irmã possa ler esses versículos, por favor. Esses versículos bem conhecidos. Esse é o tomar a cruz. O irmão ou irmã que possa ler. Eu vou ler aqui só um instante agora. Tá. Lucas 9, 23 e 24. E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Esses versículos e os próximos que vamos ler, vocês vão começar a perceber que a lógica de Cristo ela é diferente da nossa. Por isso que é um ensino revolucionário, diferente do que é normal. Porque note, vamos primeiro pelo final dos versículos ali, o verso 24, e diz: Pois quem quiser perder a sua vida, aliás, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Se você observar, não parece ter sentido isso, né? Como é que alguém ganha perdendo? E como é que alguém pode perder ganhando? Não tem sentido, né? Você só ganha se você ganha. E o fato de você perder só acontece se você perde. Mas aqui a lógica de Cristo, o ensinamento revolucionário dele, que é essa é a base, né? A ordem do tomar a cruz é a base para esses ensinamentos, os demais que nós vamos ver, dos ensinamentos revolucionários, é contrário. Ele diz: se eu quero ganhar a minha vida ou salvar a minha vida, eu tenho que perder a minha vida. E se eu quero, ah, aliás, se eu quero salvar a minha vida, eu vou perder ela. Mas se eu quero perder a minha vida, esse ou esse, né, que perde a sua vida, esse a salva, esse a ganha. Então, o que que a gente nota nesses ensinos? Que na lógica de Cristo, nos ensinamentos revolucionários dele, essa vida aqui, a verdade, ela não é para que possamos ganhar, é para que possamos perder. Se eu compreendo isso na minha vida, eu vivo exatamente o que diz esses versículos. Se, se todas as vezes eu olhar para a minha vida aqui e achar que eu posso ganhar alguma coisa daqui para mim, para o meu benefício, para viver como eu quero, o que eu acho, o que eu vou estar fazendo é nada mais do que perder tempo. Mas se eu perco essa vida, se eu olho para essa vida como apenas um momento e eu aproveito ela para a causa de Cristo, porque note que o fim fala: quem perder a sua vida por minha causa, ou seja, não é perder a sua vida de qualquer maneira, é perder a vida pela causa de Cristo. Então esse a salvará. Então o que me resta aqui nesse ensinamento revolucionário de Cristo do tomar a cruz é que eu preciso então perder a minha vida pela causa de Cristo aqui. E assim eu vou ganhar. E assim eu vou obter a verdadeira vida. E aí note que esse perder a vida pela causa de Cristo, ele só vem se eu sigo o versículo 23, que diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Ou seja, eu só vou realmente ganhar se todo dia eu tomar a cruz. E aqui é uma outra coisa esquisita, né? Mas como é, né? A cruz não é um instrumento de sofrimento, a cruz não é um instrumento de dor, a cruz não é um instrumento de morte. É. E nós que quando Cristo fala
sobre a cruz, ele nem foi crucificado ainda, né? Então ele já está prevendo o que iria acontecer. Aqui em Lucas 9, ele não foi crucificado ainda, mas ele prevê o que vai acontecer com ele. Porque ele sabe que o instrumento da cruz, por mais que é morte, por mais que é sofrimento, mas o fim da cruz é um fim que é vida. É um fim que é redenção. É um fim que é salvação. Então, por isso que, se eu quero viver como Cristo viveu, e aqui lembra, né, tem a palavrinha ali, ó, se alguém quiser vir após mim, a gente pode mudar essa palavrinha aqui e colocar, se alguém quiser seguir a mim, lembra que a relação de discípulo com o seguir. Lembra que a gente abordou nas duas últimas quartas-feiras? Que ser discípulo de Cristo é seguir um caminho, que é seguir o caminho de Cristo. Então, se eu quero seguir o caminho de Cristo, eu tenho que negar a mim mesmo, que é o fato de perder a minha vida, perder aquilo que eu acho que seria a minha causa, o meu sentido de vida. Eu não tenho um sentido de mim. Qual o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é servir ao Senhor. O sentido da minha vida é glorificar ao Senhor com a minha vida. E aí eu consigo tomar a cruz todo dia e seguir, né? E seguir ao meu mestre. Então, irmãos, nós vamos perceber que os ensinamentos que o Senhor nos traz, eles são frases que causam choque à nossa lógica humana, à natural lógica humana, que foi afetada pela queda. A forma como o Senhor nos fala é muitas vezes exagerada para causar uma reflexão sobre o sentido real daquilo que ele deseja dizer. E, obviamente, muito dos conselhos do Senhor, eles precisam ser compreendidos, né? Claro, dentro do seu contexto, da força da expressão da língua, né? Da linguagem que ele utiliza, para que possamos tornar os ensinamentos deles, ou entender o ensinamento dele no seu sentido correto. E um exemplo disso, por exemplo, aqui no caso é Mateus 5, 29 a 30, quando ele fala que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Obviamente, né, se a gente olhar essa frase, a gente vai no literal, né, entender o quê? No literal rígido, né, estrito ali, a gente vai entender que, olha, se eu pequei, eu tenho que arrancar um olho. Se eu pequei, eu tenho que arrancar uma mão. Foi com a mão, com o olho, eu tenho que tirá-los. De fato, Cristo não está ensinando que você precisa fazer mutilação. A gente entende isso daqui, né? Obviamente. O que ele está ensinando é que eu preciso ter uma atitude radical, uma atitude revolucionária. E ele está usando uma linguagem forte para que eu entenda isso, correto? Eu estou usando esse exemplo porque nós vamos ver agora ensinamentos revolucionários de Cristo, então nós vamos começar a ver esses ensinamentos, e alguns deles são bem fortes, mas que precisam ser entendidos da forma correta para que a gente tome o caminho correto. Perfeito? Então, diante disso, quais são os ensinamentos revolucionários que o Senhor Jesus Cristo tem para os seus discípulos? Pelo menos nós vamos ver aqueles que são basilares, aqueles que são principais, que vão dar norte para as nossas atitudes na vida prática, né? Que esse é o nosso sentido, é trazer uma ideia do que nós podemos fazer na nossa vida prática como crentes, né? Como discípulos de Cristo. Então, primeiro, é viver na simplicidade de uma vida com propósito. Está lá em Lucas 14, 33. Eu gostaria que o irmão pudesse ler esse versículo. Lucas 14, 33. O que que diz em Lucas 14, 33? Sobre viver na simplicidade de uma vida com propósito. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem, olha o que esse versículo diz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ah, pastor, então agora pastor, eu tenho que vender tudo que eu tenho que renunciar ao meu trabalho, eu tenho que renunciar a tudo na minha vida. Agora eu vou andar que nem um andarilho agora pregando o evangelho só com uma roupa do corpo.
Ter até as minhas roupas eu tenho que renunciar. Porque aqui o versículo diz que eu tenho que renunciar a tudo para ser discípulo de Cristo. É isso? É esse o ensinamento, né? Então vamos entender. O Salvador diz aqui que devemos abandonar a tudo que temos. E isso não quer dizer que precisamos viver sem nada, mas aponta para a ideia de um viver em simplicidade, no qual o valor da vida não consiste nos bens, em coisas ou status, mas voltados ao que realmente é o propósito da nossa existência, que é buscar e glorificar o nome do Senhor. Como está lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E 1 Coríntios 10,31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então esse versículo, ele não me ensina de nenhum modo a ficar sem nada e abandonar tudo e agora sair por aí pregando o evangelho, e não é exatamente nesse sentido. Mas a renúncia aqui diz respeito a renunciar à vida do jeito em que eu acho que eu devo viver, com o propósito que eu acho que eu devo viver, para viver o propósito do Senhor. E eu vou fazer isso na simplicidade. Quando eu já não mais aspiro por coisas que eu quero, quando já não busco por coisas que eu acho que serão boas para mim, mas quando eu me coloco a buscar o Senhor, a glorificar o seu nome, a entender o seu propósito para a minha vida em um viver simples. Então, aqui nós estamos falando de um viver que é oposto ao que está no mundo. O mundo busca o quê? Uma vida em que você tenha tudo que você quer, em que você tenha tudo que você quer o mais rápido possível, em que você tenha tudo que você quer o mais rápido possível, e também a, com toda a energia que você pode empregar para obter aquilo, e com exagero, enquanto que a vida que o Senhor te chama não é uma vida em que você busca essas coisas, mas que você vive de modo simples, dia após dia, com o propósito de buscar e glorificá-lo. Por isso que ele diz: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E a renúncia aqui é uma renúncia desse tipo de viver. Por quê? Porque, obviamente, Deus vai precisar do seu trabalho, Deus vai precisar das suas habilidades, Deus vai precisar dos seus recursos financeiros para você fazer a obra dele, para você servir a ele. Então, se você canaliza isso tudo para o viver com o propósito de Deus, então você exatamente está renunciando a tudo quanto você acha que tem, para realmente você colocar tudo o que ele te deu à disposição dele. Então, essa é a primeira coisa, viver na simplicidade de uma vida com propósito, que é o que ele nos ensina aqui. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. E aí, depois, o segundo ensinamento radical que o Senhor nos mostra aqui, opa, é o viver sem interesses particulares de ganhos terrenos. Lucas 14, 12 a 14. Alguém pode ler Lucas 14, de 12 a 14? Por favor? Vou ler aqui. Depois, Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado,
pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ah, pastor, então eu já entendi. Próximo aniversário que tiver, eu não vou chamar ninguém que eu conheço, nem meus parentes, nem ninguém. Eu só vou chamar o povo da rua, os mendigos, as pessoas pobres, quem eu não conheço, para poder vir para a festa. Por quê? Porque aqui, ó, Lucas 14, 12 a 14 está falando isso, pastor. Será que é isso, irmão? Note, lembra do se teu olho pecar, né, corta. Se a tua mão pecar, corta. É nesse contexto também. Que Cristo está ensinando aqui, tanto que se esse sentido fosse verdade, então por que que Cristo fez a ceia com os discípulos, né? Era para ele fazer a ceia com o pessoal que era de rua, não com os discípulos dele que eram amigos dele. Hã? Tem sentido isso? Obviamente que o ensino de Cristo aqui, ele não está falando que você não deve convidar seus amigos, seus parentes, seus vizinhos ricos, né? Ou pessoas aí para estar com você na festa, né? Ou para celebrar com você festas que você promova ou faça, ou que você convide alguém para um jantar, ou sei lá o quê, um café da manhã, um almoço, não é isso. Mas ele aponta para uma vida social onde não buscamos recompensas ou ganhos através do relacionamento com pessoas. Ou seja, qual a intenção? Ah, e aqui Cristo, nesse momento, ele está numa festa, né? Ele tá no, ele é chamado, é convidado não para uma festa, perdão, mas para comer na casa de um fariseu. A ideia aqui é que você não faça as coisas com a intenção ou com interesses de ganhos terrenos. Por quê? Ah, eu vou chamar fulano de tal que eu conheço, que são pessoas que são meus amigos, são pessoas da minha família, são pessoas que são ricos. Por quê? Porque se eu convido eles para e promovo uma festa ou algum tipo de benefício para eles, eles vão se lembrar de mim e eles vão fazer o quê? E eles vão também me chamar para as festas deles. Ou seja, eu estou fazendo isso com interesse, não estou? Mas aí Cristo diz o quê? Olha, pelo contrário, se você dá um banquete, chama os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque você será bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Em outras palavras, olha, o certo é você convidar pessoas sem intenções, é servir a pessoas sem ter intenções por trás, sem ter intenções de ganhos do que você pode receber por trás. Ou seja, fazer as coisas a pessoas, independente de quem são, se são ricos ou pobres, se são meus irmãos ou não são, se são meus amigos ou inimigos, não com o fim de ganhar alguma coisa, mas com o fim de fazer como Cristo fez. E assim você será bem-aventurado e você vai receber a recompensa nos céus, né? Na ressurreição aqui, né? Ou seja, nos céus. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que não devemos esperar reciprocidade quando servimos as outras pessoas. Não devemos esperar que elas nos tratem de igual modo quando nós a tratamos bem. Em outras palavras, Cristo está nos chamando a convidar aquelas pessoas que não podem nos retribuir, pois só assim seremos retribuídos da maneira correta, que é com a recompensa eterna. Esse é o ensinamento aqui. Eu devo viver. Um discípulo de Cristo, ele vive sem interesses particulares, de ganhos terrenos. Porque os seus olhos não estão naquilo que ele pode ganhar aqui, mas naquilo que ele faz em prol do outro, em benefício do outro. Naquilo que o outro pode ganhar através desse viver. Então, irmãos, ah, esses ensinos de Cristo, eles são revolucionários.
Porque hoje, nesse mundo em que nós vivemos, todo mundo é assim: olha, o que que eu ganho com isso, né? Já ouviu isso? Olha, ninguém faz nada de graça, né? Ninguém faz nada de graça. Ninguém age de boa vontade sem, se não ter uma intenção por trás. E de fato, nesse mundo que a gente vive, é um mundo assim, onde todo mundo quer ganhar alguma coisa. Aonde, quando a pessoa te oferece um braço, é porque ele quer as suas duas pernas. Ele quer os seus outros dois braços. Então é nesse interesse. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não anda assim. Ele não fica perguntando o que que eu vou ganhar com isso. Qual vai ser o benefício para mim? Se eu fizer aquilo, o que que eu vou ganhar? Se ele pensar alguma coisa nesse sentido, de ganhos, ele tem que pensar assim: olha, o que que eu posso ganhar para Cristo ao fazer isso? O que que eu posso ganhar para o meu Senhor se eu fizer aquilo? O que que pode ser mais vantajoso para o meu Senhor se eu pensar naquilo ou se eu agir daquela maneira? Essa é a visão do verdadeiro discípulo, né? Ele não quer ser recompensado aqui, mas na glória eterna, em prol da causa do seu Senhor. E por último, ah, não por último que vai fechar o nosso estudo aqui, mas por último de hoje, né? É um viver no qual Cristo seja o primeiro em nossa vida. Então, dentre os ensinamentos revolucionários de Cristo, ele nos ensina que o nosso viver deve ser um viver no qual ele seja o primeiro em nossa vida. Lucas 14, versículo 26. Nós lemos assim: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí, pastor, viu aí? Já entendi, pastor. Então, olha, eu tenho que então é, agir de forma ríspida com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, com meu filho, porque a palavra de Deus diz aqui que eu tenho que aborrecer a pai e mãe, né? Eu não tenho que ligar para eles. Pouco importa eles. O que importa é Cristo, né? O que importa é Cristo. O que importa é que eu vou a Cristo e pouco importa eles. E não é isso o que o Senhor quis dizer. O que ele está querendo dizer é que nós não devemos ter uma atitude de animosidade ou um espírito amargo ou mal-humorado ou irado ou que despreze as pessoas à nossa volta, os nossos parentes, os nossos amigos, né? O que ele está querendo dizer aqui é que Cristo, ele deve vir em primeiro lugar na minha vida. E todos os outros amores, entre aspas, devem vir em segundo plano. Ou seja, entre a escolha de agradar aos homens e agradar a Deus, e aqui está na condição de aborrecer, né? A palavra aborrecer tem esse sentido de entre agradar ao homem e agradar a Deus, eu prefiro agradar a Deus e aborrecer as pessoas. No sentido de quê? De colocá-las em segundo plano quando as opções que se apresentam à minha frente exigem que eu tome uma atitude frente ao Cristo a quem eu sirvo. Ou seja, um exemplo claro. Vai ter uma festa, vai ter uma comemoração. Claro que tem suas exceções, óbvio, né? Ou vai ter alguma outra situação, um jogo, ou qualquer uma outra coisa, num dia que seja dia de culto. Um dia em que eu me dedico a Deus. Um dia em que eu estou com a igreja servindo a Ele. E aí, o que que eu faço? Ah, mas me chamaram. Eu tenho que ir. É importante. É, podemos pensar, né? É importante, é algo legal. Só que eu tenho um compromisso com Deus. Se aquela, aquela
aquele evento, ele conflitar com o horário da qual eu tenho um compromisso com o meu Senhor, eu devo pensar se realmente eu devo ir para aquilo ou não. E pode ficar tranquilo, irmãos. Tranquilos e cientes, né? Entre aspas, o tranquilos, né? Não vão faltar oportunidades para que esse tipo de escolha aconteça na minha vida. Aí você pensa assim: ah, mas aí se eu não for, poxa, vou, fulano vai ficar triste. E aí? Vou deixar o meu Deus triste em prol da outra pessoa ficar triste? Coloquei uma coisa só. Mas pode ter outras coisas em nossa vida. Eu sei que esse assunto a gente pode até discutir, né? E vocês podem ter uma outra opinião, uma outra ideia, mas eu tenho por prática de vida isso. Se eu sei que eu tenho um compromisso com o meu Senhor e que é algo inadiável, que eu, que eu devo fazer, eu não vou para um outro compromisso. Eu vou servir ao meu Senhor. Ah, pastor, mas se é algo urgente, é outra história. Passou mal, ficou doente, teve alguma situação que realmente exige que você esteja lá. Mas se são coisas que você pode deixar adiar, ou até mesmo, ah, eu vou participar daquele evento ali, mas deu o horário ali do culto, eu saio dali e vou pro culto, certo? Por quê? Porque, em primeiro lugar, vem o Senhor em nossa vida. O Senhor não é uma opção do qual eu escolho faltar ou deixar de servir a Ele. Devo colocar Ele em exclusividade na minha vida. Primeiro Deus, depois as outras pessoas. Ah, mas se eu não for na festa do fulano, pode ser que ele fique triste. Ah, lá eu posso testemunhar de Cristo. Há outras opções de você testemunhar de Cristo. Se talvez você for para lá para poder pregar, outra história. Se talvez você vai para lá para poder anunciar Cristo, outra história. Mas tem outras maneiras de você falar de Cristo, testemunhar de Cristo sem precisar que você esteja lá no horário do culto ou de uma programação. Há outras maneiras. Pastor, o que o senhor está falando, eu não concordo. Pois é, é radical. Mas é o ensinamento de Cristo. Ou nem eu estou colocando aqui coisas, né, eventos de cultos, né, mas pode ser escolhas na sua própria vida. Se há alguma escolha em que Cristo não seja glorificado e que no outro lado você faça aquilo e aquilo dê glória a homens ou dê glória a você, você não faz. Porque o versículo fala quem aborrece a pai e mãe ou pessoas, né, ou ainda a sua própria vida. Ou seja, se aquilo te dar glória, você deixa de fazer para fazer aquilo que agrada a Deus. Então, esses tipos de escolha sobre agradar a Deus e agradar a pessoas e a si mesmo, você vai ver a todo momento em sua vida. Eu dei apenas alguns exemplos aqui. E até um dos exemplos que eu sei que talvez pode gerar debates aí entre vocês. Mas assim, é o meu posicionamento. Se você talvez crê de uma outra maneira, aí é você e Deus. Mas eu procuro assim, tem um aniversário de tarde lá e eu já fui, um domingo de tarde. Teve um culto e tal, um aniversário lá e tal, eu fui. Um culto não, perdão, um aniversário. Eu fui. Mas deu meu horário, eu fiquei lá 1 hora e meia. Deu meu horário de vir para o culto, eu fui. Que é o meu compromisso com o Senhor. Porque, irmão, se deixar, todo fim de semana tem alguma coisa. Alguém vai nos chamar para alguma coisa. Tem um aniversário, tem um evento, tem qualquer coisa que vai nos atrapalhar da comunhão com Deus. Já é difícil a gente fazer um culto na semana de quarta-feira, onde poucos da igreja aparecem. Então nos resta o dia de domingo. E chega domingo e não vem. Vocês conseguem perceber que
isso é sutil e que Satanás e a nossa carne é sutil nesses assuntos e começa a vir em nossa mente, ah, não, mas aí eu, poxa, se eu não for, vão me chamar de quadrado, vão me chamar de fundamentalista, sei lá, de crente radical, né? Porque, poxa, eu não vou, não vai numa festa, né? Irmãos, essa é a vida radical de Cristo. Pode ter certeza. Todas as vezes em que vier qualquer proposta da qual do seu lado tenha fazer a vontade de Cristo e do outro tenha fazer a vontade do homem ou de si mesmo, você vai se sentir tentado a fazer a vontade do homem, porque está na sua carne isso. A vontade de Deus, muitas vezes para nós, a gente ignora, a gente fala, não, Deus eu tem todo domingo aí, tem outros domingos aí eu vou, mas aquele evento ali é único. Obviamente, eu estou falando, tem situações e situações que devem ser muito bem avaliadas. Mas se isso se torna uma constância na sua vida, se sempre o louvor a homens, o agradar a homens, o agradar a si mesmo é maior no momento de escolha entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de homens ou de pessoas ou de você mesmo, então você tem que repensar. Você tem que avaliar, porque o Senhor te chama a viver de um modo no qual ele seja o primeiro na sua vida. Eu só citei uma coisa, mas pode ser outras coisas também. E para isso, você precisa agradar a Deus de um modo em que você submeta o seu corpo e a sua alma à causa de Cristo.